Quero começar lendo uma mensagem que está no livro Comandos do Amor, é de Chico, psicografado por ele, e Espíritos Diversos, e que é uma oração ao jovem cristão. O título da mensagem, da prece. Diz ela assim: Senhor, dá-nos o amor puro, o respeito à tua lei, a disciplina benéfica, a assimilação dos bons exemplos, o acatamento aos mais velhos, a mente firme, o raciocínio claro, o sentimento elevado, o coração terno, o entendimento fraternal, o pensamento resoluto, os braços diligentes, as mãos amigas, os pés bem conduzidos, os ouvidos vigilantes, a dedicação ao estudo e ao trabalho, o devotamento ao bem, os recursos da paz e as ferramentas da boa vontade em todos os serviços que signifiquem a tua obra divina na terra, hoje e sempre. Assim seja. A prece, eu não anotei aqui, mas se eu não me engano, é do Abílio Teixeira. Está no livro Comandos do Amor, de Chico e de Espíritos Diversos. Estou vendo que o Aguinaldo está chegando agora também. Quero dar as boas-vindas aqui. Nós vamos, então, estudar um pouco sobre o item 8 do capítulo 2, é o último tópico, que é intitulado Uma Realeza Terrestre. Esse tópico é uma carta, né? Eu acho que a gente pode dizer assim, é uma carta de um espírito que foi rainha na França. Bem dentro do capítulo que fala sobre reinado, fala sobre reis, quando Jesus, retirado do encontro, né, de Jesus e Pilatos, quando ele fala ao governador: o meu reino não é deste mundo. E aí Kardec, né, coloca nas instruções dos Espíritos, são as mensagens que vêm dos Espíritos, ele transcreve para lá essa revelação da condição daquele Espírito que foi rainha aqui, mas que teve uma outra condição quando chegou no mundo espiritual. E ela descreve por que isso aconteceu. Então, para nos mostrar o sentido que Jesus dá realmente, fechando, né, essa abordagem que ele faz, o sentido que Jesus dá realmente sobre o que é ser rei, sobre o que é ter um reinado. Então, a primeira coisa que ela diz nessa carta, né, é uma pergunta, né? Talvez por ter sido convidada, não sei como é bem o processo que aconteceu, para falar sobre esse tema. Então ela diz: quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor: o meu reino não é deste mundo? Uma rainha. Quem melhor que alguém nessa posição, adentrando o mundo espiritual, pode dizer, né, o que significa um reino no mundo dos espíritos? Porque o reino no mundo material nós já conhecemos. É aquele mesmo entendimento que Pilatos tinha e que por isso não pôde compreender o que Jesus afirmou. Ela diz na sequência: boa noite, Rosa. Boa noite, Maiara. Ela diz na sequência: o orgulho me perdeu na terra. Ela já respondeu, já disse, já colocou as razões da sua condição. Ela resumiu dizendo que o orgulho fez ela se perder, o orgulho que ela tinha. E é uma coisa muito séria, assim, pelo menos eu vejo assim, né, o quão sério é você perder a sua encarnação
por causa do orgulho. Não é? Perdeu a encarnação. Imagina, tanto preparo, tanto pedido, tanta prece, tanto desejo de recomeçar, de reparar. E o orgulho põe a perder tudo isso, perder a oportunidade. Os Espíritos respondem no Livro dos Espíritos. Quando o Espírito perde por qualquer razão a encarnação, apesar de estar respondendo outra coisa, mas ele diz, ele tem que recomeçar, simplesmente. E ela, porque nutria com prazer, ao que dá a entender, ela valorizava o orgulho. E isso foi a sua queda, o motivo da infelicidade que ela se encontrou quando se viu no mundo dos espíritos. Então ela se perde, se perdeu. Tem uma história que Divaldo conta Eu já vi o Divaldo falando, mas eu não tenho bem certeza se está na biografia dele, aquele livro, né, que é a biografia dele, foi escrita por uma jornalista, né, compilando e tal, entrevistando ele, mas que ele fala de uma mulher rica, cheia de posses e tal, né, que no final da sua vida, né, percebendo que a sua vida já estava se encerrando, planejou todo o seu funeral, colocou em detalhe todas as pompas, as riquezas, tudo para exibir quem ela era, incluindo ser carregada nos moldes, em determinadas maneiras, no caixão até o cemitério. Mesmo ela, em espírito, participou do seu velório e viu que tudo o que ela tinha planejado aconteceu. Ela foi obedecida em todos os detalhes, incluindo ela mesma em cima do caixão sendo carregada no trajeto, né, até a sepultura. Tudo isso aconteceu. Aí ele diz, só que quando chegou lá, daquele lugar em diante, ela teve que ir andando. Quando chegou no cemitério e o corpo dela foi enterrado, acabou. Todos foram embora. E ela ficou sozinha. Só. Teve que vagar andando por aí procurando um caminho. Alguma coisa. É o que quase o senso comum quando se trata de vida espiritual e o valor aos bens terrenos, que quando se diz de que ao sair daqui a gente não leva nada, materialmente falando, exceto o bem que nós plantamos e o mal que nós fizemos em suas consequências. E ela continua, né, dizendo nessa carta dela, e como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que ia penetrar no reino dos céus. Vejam um detalhe aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Também pode até colocar a opinião também de vocês nos comentários aí. Que é o seguinte, é a desilusão que ela vive. Ela tem uma ideia, eu compreendo assim, que ela não faz por mal, pelo menos não dá a entender isso, mas ela acha que era uma coisa, achou, né, que era uma coisa, e quando ela passou para lá, ela teve essa desilusão, que não era. Então vejam o que lição isso traz para a gente e nos faz refletir. E como o Santo Agostinho coloca lá na resposta daquela questão no Livro dos Espíritos, se nós nos conhecêssemos realmente assim no fundo, será que em descobrindo isso, nós iríamos chegar à conclusão assim, que somos muito diferentes daquilo que imaginamos ser?
esse é o baque que ela tem. Imaginou que era uma coisa. E logo depois, em instantes, ela viu que não era. Julgava que ainda ia ser recebida como rainha no mundo dos espíritos. Imagine cada um de nós nas nossas reflexões sinceras e também com o pé no chão. Como será que seríamos, ou que seremos, né? Não, melhor, se fosse agora, é melhor pensar agora porque ainda há tempo, né? Caso seja uma resposta que não me agrade, mas agora, como será que seríamos recebidos? Com alegria? Ou estaríamos sozinhos, vagando, como alguns desses exemplos? Isso é assim, para nos chamar à reflexão da importância dos cuidados com o senso moral, o nosso senso moral, né? Como nós avaliamos cada atitude para a cena seguinte da nossa existência. A Betânia está colocando um comentário aqui, deixa eu ler aqui para vocês. Ela diz assim: lembrei da cena do Alto da Compadecida, que o bispo orgulhoso chega na vida espiritual e procura se há um lugar especial para as autoridades eclesiásticas. Olha aí, é a mesma situação, né? Mesma situação. Ela, como rainha, achava que também ia ser rainha. Um exemplo que a Betânia lembrou, um padre, né, uma autoridade, achava que lá também seria autoridade. E nós? Quem será que seremos, né? Eu tenho uma... Quando eu leio assim os livros de Emmanuel, aqueles romances, né, de Emmanuel, assim, ou outros também, que quando eles falam, notem isso, o autor, né, espiritual, ele fala de alguém, de algum personagem da história que ele está contando. E alguns personagens, eles tratam assim com respeito, falam das suas características, que são nobres, falam, embora tenha dificuldades, mas dão quando aquela personagem, né, aquele espírito, ele tem um caráter positivo, mesmo as suas falhas. Ele sabe tratar com educação e apresentar essas características. Já quando é alguém que é notavelmente mau, assim, sabe, que não se importa muito com a bondade, ele é bem direto e descreve assim a perversidade, a má qualidade, o orgulho, a insensatez, direto. E aí eu me pergunto, assim, imagina alguém, se alguém tivesse escrevendo a nossa história, como seriam as referências, né, acerca das nossas atitudes, do nosso plano, pô, a gente faz as coisas pensando em quê? Qual é o objetivo? Porque aqui no exemplo que ela deixa, através dessa carta, ela imaginava ser uma coisa. O quanto será que nós vivemos essa ilusão? Assim, o quanto de ilusão quer dizer nós vivemos? Achando que somos algo, que temos certa coisa, e quando no fundo, quem sabe, não temos. A Nilce está comentando aqui, nós somos todos iguais, mas só se nota isso quando voltamos para a vida espiritual. É desse ponto de vista, né? Que aqui não há... acho que a gente estava estudando isso ontem, que falava de como Deus vê, né, como Ele trata a gente assim. Né? Veja, nós somos espíritos, uns são ricos, outros são pobres, mas Ele não julga a gente pela casca corporal que o espírito adquiriu ao reencarnar. Não é isso. É essa identidade espiritual que no fundo nos diferencia. E é essa a decepção que a mulher, quanto rainha, tem por achar que era uma coisa, porque via somente o exterior, e se deparar
com exatamente o oposto. Aliás, diz ela nesse mesmo item, ela encontrou pessoas do lado de lá que ela desprezava aqui porque ocupavam posições subalternas, inferiores à dela. E por causa disso, sentia vergonha de estar na presença destes mesmos. Então ela diz, que desilusão. Chico fala que a desilusão é a visita da verdade. Olha como a beleza poética para descrever uma coisa que nos aflige, né? A decepciona às vezes. Que desilusão. Ela estava enganada. E o choque da realidade foi duro para ela. Aí ela diz, que desilusão, que humilhação. Em vez de ser recebida aqui como uma soberana, vi acima de mim, mas muito acima, não é simplesmente acima, homens que eu julgava insignificantes e os quais desprezava, porque por não terem sangue nobre. Olha, sangue nobre. Julgava-se, né, como uma classe especial e desprezando todos os outros. É uma coisa assim que, embora seja uma referência a uma rainha, e nós não somos reis, nem rainhas, nem príncipes, não. Talvez em alguma existência anterior a gente tenha sido. Até isso não tem muita importância, mas que lição ela deixa? Porque quando ela fala disso, ela está chamando a atenção para a essência do Espírito. Então, nós não somos rei, por exemplo, mas neste Espírito que está aqui, o quanto da característica de um rei, nesses termos que ela coloca, existe em mim. Quer dizer, aquele que despreza quem não tem a inteligência, quem não tem o seu status social, quem não frequenta os mesmos ambientes que eu frequento, quem tem dificuldade de raciocinar e de entender as coisas, enquanto eu rapidamente pego e tal e emito opinião. Então, porque o caso é que não é a nossa aparência, né? Mas sim aquilo que existe no espírito que acaba por refletir na sua existência corporal, independente das circunstâncias que ele vai se encontrar. Isso que é o ponto que ela vai chamar a atenção daqui a pouco. Deixa eu só ler o comentário da Maiara que ela está falando aqui. Nós, espíritos encarnados, precisamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus para evoluirmos. Somos todos iguais perante Jesus. Excelente. A igualdade que nós temos é aquela é aquela característica que nos coloca na condição de aprendizes. Todos nós temos os nossos erros, os nossos abusos, a gente tropeça e não vou nem falar. Mas o que nos iguala, hoje, por exemplo, aqui nesse encontro, é que a gente tem um desejo de melhorar. A gente tem uma vontade de superar as amarras, sabe, do orgulho, de vaidade, de egoísmo. A gente quer se libertar disso. E a gente busca em Jesus. E é isso que nos iguala, porque o Cristo não vê os nossos defeitos, não se prende às nossas falhas. Se vocês, lá no livro do Atos dos Apóstolos, está lá uma expressão que Paulo, quando ele está em Atenas, ele fala, quando ele está fazendo aquele discurso lá no Areópago, ele fala que aqueles, né, Deus, está no capítulo 17, versículo 31, se eu não me engano. Ele fala, Deus não se importa com o tempo que nós vivemos na ignorância. Ele não está com uma lista dos nossos erros no passado para apontar o quanto nós erramos e somos imperfeitos.
Mas ele diz, quer que se arrependa agora. Ou seja, ele quer que mude agora, que se melhore. É isso que importa. E é nisso que Jesus, nos vendo, nos aceita a colaboração e a boa vontade. Então, assim, nós nos igualamos. Espíritos que erram, que se esforçam, que deslizam, mas que, acima de tudo, são movidos todos pelo desejo de serem melhores. Tem um caso de em relação, que eu estava falando em relação à aparência, né? A aparência exterior. Eu não lembro exatamente onde é que está, porque eu procurei isso antes do estudo, no livro, não achei, mas é uma história que é contada, não sei se foi algum amigo do Chico que contou, ou eu vi num desses livros que conta os casos de Chico Xavier. Mas a história é a seguinte, independente da sua origem, vale o conteúdo moral. Disse que eles vinham, porque Chico ficava até muitas horas da madrugada no centro, trabalhando, né, ajudando, psicografando às vezes, e num desses dias, eles saíram do centro e iam para casa. Ele, o Chico, acompanharam de alguns amigos. E quando eles passaram em determinado local, Chico viu um homem que revirava o lixo de madrugada, frio, procurando algo para comer. Estava revirando o lixo, né, mendigando ali. E quando o Chico viu essa cena, eles andavam. Quando ele viu o homem, ele parou, pediu licença aos seus amigos e foi lá falar com aquele homem. Quando ele chegou lá, conversaram alguma coisa, ele beijou as suas mãos e aí depois ele retornou. E ele fala, e aí ele respondendo talvez à surpresa, né, dos seus amigos, ele disse assim, vejam a bondade de Deus para com a gente, por ter me permitido entrar em contato com este irmão. Aí ele diz assim, é um espírito muito evoluído e está passando agora os últimos anos da sua última encarnação. Depois dessa, ele não vai ter mais necessidade de reencarnar. E era alguém que estava no lixo ali. E ele fala, a luz que ele emite está iluminando todo o quarteirão. Ele soube, né, ver ali naquele homem de andrajos, de roupas, pobre, né, de mendigo, no meio do lixo, um ser superior. É o olhar, né? O olhar diferente daquele que não via a aparência, mas conseguia sondar o íntimo, olhar o espírito. E por isso não fazia distinções. Aí ela ainda diz, né, continuando, que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Como a gente já tinha comentado, né? Nada, ela diz. Absolutamente nada, nada. Aliás, eu poderia até incluir, porque o nada certamente ela se refere às pompas, aos títulos, à autoridade. Mas o orgulho certamente ainda está com ela. Aquela ideia de superioridade, que é, na verdade, a grande decepção que ela tem. E isso nós observamos nos estudos, né, que colocam a condição dos espíritos depois de desencarnar, sendo feliz ou infeliz, e as consequências dos atos na vida de lá, dos atos que foram feitos na vida aqui. Tem uma história, antes deixa eu só saudar aqui a Isadora, a Rô Oliveira, a Ana Karina que chegou, a Gleice, a Líria também, que eu acho que eu não tinha cumprimentado. Que conta a história, está no livro
está no livro O Espírito da Verdade. É uma história que conta-se, né? Esse capítulo é a história de um pão chamado. É a história de um homem que, na sua encarnação, ele não era rei, mas era uma pessoa rica e que valorizava muito o seu orgulho, as suas posses, a ponto de, por achar-se superior pela sua condição social e financeira, desprezar e humilhar a todos. De maneira que esse homem desencarnou. Quando chegou do lado de lá, ele percebeu que não recebia preces, ninguém lembrava dele. Ele se viu sozinho. Aí o que ele fez? Voltou para sua casa. Quando chegou no seu antigo lar, no seu palácio, ele viu a sua mulher já com outro semblante, os filhos que lutavam pela divisão da herança, a esposa se desfazia dos bens vendendo a prataria, as joias que ele tanto valorizava por causa da riqueza, e se decepcionou com isso, porque não conseguia mais agir naquilo que ele gostava de fazer. Foi procurar os seus amigos, por talvez encontrar neles um traço da saudade que poderia ajudá-lo a encontrar um coração amigo. Mas quando ele chegou lá, viu que a lembrança que se tinham dele era apenas aquelas lembranças da infância que lembravam sempre dele a usura, a má vontade, eles chamam assim a malquerência, né? O estímulo à desavença, às disputas, tudo isso era mal lembrado. E não encontrou em nenhum dos lugares que ele foi buscar nenhum consolo. E viu-se sem forças. E ele, no desespero, eu imagino sendo igual aquela cena do André Luiz no nosso lar, no seu desespero, na sua revolta, viu-se indo para as zonas de sofrimento, zonas inferiores de sofrimento. E lá ele passou muito tempo, ouvindo impropérios, ofensas, acusações, ironias, sarcasmos, tudo, durante muitos anos. Até que um dia ele lembrou, por alguma razão, de pedir em oração, de fazer uma prece. E no seu esforço, embora não tenha sido uma pessoa feita à religião, orou e pediu ajuda. Mesmo ele estando em uma zona trevosa, né, onde a luz não é muito presente, ele passou a divisar assim ao longe, como se uma neblina se abrisse, demonstrando assim na sua visão alguns pontos luminosos, uma claridade. E ele sentiu-se atraído por isso, porque era a primeira resposta que ele tinha naquela escuridão que vivia. E se encaminhou para lá. Conforme ele ia se aproximando, percebia que uma espécie de construção que ia aparecendo em meio à neblina e às sombras. Em cima daquela grande casa, diversos pontos cintilavam, brilhando, como se fossem estrelas. Ele se aproximou e quando chegou lá, ele foi recebido por um espírito, uma espécie de autoridade na portaria ali. E aquele espírito disse para ele que o que ele via, aqueles pontos luminosos que atraíram ele para aquele lugar,
eram preces de gratidão que haviam sido feitas lá na terra. E quando ele ouviu isso, ele caiu de joelhos, chorando, entregue. Entregue porque ele via ali naquela casa a última esperança dele. Mas lembrou o quão cruel e desprezível em relação à situação dos outros ele havia sido. Portanto, sabia que ninguém tinha orado por ele. Como poderiam agradecer uma pessoa daquela que ele reconhecia ser? E aí ele, nesse estado de entrega, às lágrimas, o emissário respondeu para ele: na verdade, vejo que trazes contigo as marcas de pranto e sangue de doentes, de viúvas, de pessoas que estavam abaixo de ti na condição social. Mas aqui há uma prece de gratidão endereçada a ti. E ele se espanta. E o Espírito aponta, aquela ali. Ele sem entender a razão daquilo ter acontecido, como foi possível. E aquele emissário lhe explica: é que há 32 anos tu destes um pão para uma criança na rua. E ela agradeceu a Jesus em teu nome. Aquela prece é para ti. Ele, como uma pessoa que não era afeita ao bem, rapidamente conseguiu lembrar qual foi o caso. E pergunta: foi o Jonaquim, o enjeitado? Ele diz, aquela pessoa, criança abandonada de rua? E ele diz, sim. Segue esta estrela e ela vai te libertar deste sofrimento que estas zonas te impuseram. E ele vai, achando que, guiando-se por aquele ponto luminoso, ia encontrar o céu. E seguiu, como se aquilo fosse a sua própria estrela de Belém. Mas percebeu que aquela estrela o levava para a terra de volta, não para o céu. E olhou, viu uma oficina humilde, uma carpintaria, onde um homem já marcado pelo tempo trabalhava com um martelo, com uma enxó. Era o próprio menino, que já agora contava 40 anos, quem ele havia ajudado. Aproximou-se como se houvesse laços que o ligavam, que ele não podia compreender, o abraçou. E pouco tempo depois, aquele carpinteiro simples já carregava nos braços uma criança, um filho, cujo corpo era animado pelo espírito daquele homem que no passado havia oferecido para ele um pedaço de pão. Reiniciou a sua existência com uma nova oportunidade para reparar a sua história. É assim que, embora os erros e os tropeços, as desilusões, Deus nos oferece sempre nova oportunidade para recomeçar, como essa que todos nós estamos tendo nesse momento. Cada um do seu jeito, da sua maneira, mas certamente todos nós estamos tendo uma nova chance para reconstruir nossa história, para fazer melhor. Maiara colocou aqui, quem não assistiu Nosso Lar vale a pena assistir. Bem lembrado. Lembra tudo isso que você está
relatando o aprendizado desse filme, aquela cena, né, que eu comentei, que ele começa a se perturbar e com maus sentimentos e ele é imediatamente lançado para as zonas inferiores. Deixa eu ler o comentário da Rosa para a gente seguir. A história desta realeza nos conduz a várias reflexões. Uma delas é como estamos agindo com o nosso próximo e o quanto precisamos vigiar nossas ações para que possamos melhorar. É a lição que a mulher deixa, que a rainha deixa. Então ela fala o que ela fazia e a condição que ela se encontrou depois. Então, como a Rosa falou, bem lembrado, porque é aquela questão da gente estudar, entender aquilo que aconteceu com os outros, aprender, né, a sabedoria de aprender com o erro alheio e evitar ao máximo, quanto for possível para nós, os nossos sofrimentos, os nossos deslizes. Ela continua dizendo: para se granjear um lugar neste reino, o reino de Deus, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Olha a mensagem dela. Com tamanha propriedade ela vem dizer que o que vale aqui é o bem que a gente fez e não os títulos que a gente está conquistando. O bem que foi feito, a caridade que foi oferecida, a compreensão que estendemos, as lágrimas que enxugamos, as bocas que alimentamos, como um exemplo da caridade material feita por esse Espírito. Betânia está colocando aqui, como diz o Renato Prieto, não estamos aqui para fazer turismo, mas para evoluir. Exatamente. E como nós estudamos nesse capítulo, é esse entendimento da vida espiritual que nos permite uma afirmação e uma compreensão dessa. O cara coloca lá no item anterior que é essa compreensão, que é a visão clara e precisa dessa vida espiritual que nos faz melhorarmos, é o poder moralizador da compreensão da vida espiritual. Aí ela continua: ó Jesus, tu o dissestes, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Ela dá uma visão assim, né, sobre o caminho que nos leva realmente para este reino, para a superioridade. Porque, aliás, deixa eu só dizer uma coisa aqui. A nossa ânsia de sermos superiores, sabe, esse desejo que nós temos de ser grande, não é um traço de inferioridade do espírito. É só um detalhe para que a gente fazer diferença, porque isso é um anseio que Deus colocou no coração do espírito que o faz buscá-lo. Então é uma coisa natural a evolução. Nós buscamos as posições superiores. A questão é como nós fazemos isso. Então ela aqui coloca onde é que está esse caminho. O caminho não é aqueles degraus que levam ao trono, segundo o conceito que ela tinha na realeza terrena. Mas ela fala, é preciso sofrer para chegar ao céu. Olha a importância disso, porque não se trata simplesmente de uma apologia a um sofrimento improfícuo, mas entender a razão da sua existência. Porque é quando nós... vejam que quem é que pode compreender mais uma pessoa que tem fome
do que aquele que já passou pela mesma situação. Ou a importância de estender uma ajuda a quem está doente, do que alguém que já viveu também abandonado, quem sabe num leito de hospital ou até na sua própria casa. A gente sabe muito melhor como uma pessoa sofre os seus problemas na vida, por estar sozinho, por exemplo, quando nós já sofremos o abandono afetivo. O que isso quer dizer? É que são essas experiências, frequentemente as experiências que estão presentes no sofrimento, os sentimentos que dali surgem, que nos aproximam de Deus. Não o sofrimento em si, sofrer por sofrer, não. Mas o que nasce dali em nós, como a compaixão, como a caridade, como a empatia, a compreensão, a paciência, são os valores que nos aproximam de Deus. E é por isso que ela fala para buscar aí o caminho a este reino do qual Jesus se referiu. E não nas flores, que seriam isso, nas facilidades, nos confortos em excesso, porque isso não exercita o lado moral, somente por isso. Não exercita o crescimento moral. Quando Jesus fala aos judeus, numa passagem no Evangelho, e diz assim, ele faz uma comparação, quer dizer, com os gentios, dizendo que os gentios também fazem isso. Se você ama só quem ama, se você perdoa só os que te perdoam, se você dá só para quem te dá, que recompensa você tem? Não está fazendo mais do que você já é. Mas a vida, como acho que foi a Betânia que colocou aqui, lembrando o Renato Prieto, a vida é para o crescimento. Então, naquilo que a gente está fazendo ali, o que é que está realmente nos exercitando, assim, pondo à prova? O que é? É isso que vai nos fazer avançar um pouquinho, assim, avançar um pouquinho o limite moral que nós já conquistamos. E esse pequeno avanço frequentemente vem com um esforço grande, com lágrimas, vem com a entrega, que ela coloca ali a abnegação também. É assim que vem. E são essas situações que nos levam a exercitar esses valores que verdadeiramente nos aproximam dos espíritos superiores. Por isso que ele fala no capítulo 5, a gente vai chegar lá, Bem-aventurados são os aflitos. Frequentemente é na dor e no sofrimento que estão as grandes ensinadoras, a caridade e a humildade. E depois ela diz: correm os homens por alcançar os bens terrenos como se os houvessem que de guardar para sempre. O apego às posses materiais. Como a gente já falou. Não vamos levar, não adianta. E se nós temos uma compreensão já da vida espiritual, melhor é que se faça um bom uso dos recursos materiais à nossa disposição, mas com vistas ao aprimoramento do espírito e não à satisfação do corpo. Então essa é a mudança no ponto de vista e no raciocínio que a vida espiritual nos dá e que ela reafirma aqui. E no finalzinho da sua mensagem ela diz: compadecei-vos dos que não ganharam o reino de Deus. Ajudai-o com as vossas preces, porque a prece aproxima o Altíssimo dos homens. A prece é o traço de união entre a terra e o céu. Não esqueçais disso. Compaixão para com aqueles que não alcançaram o reino, os violentos, os corruptos, os criminosos, aqueles que abusam
do mando, da autoridade. O que ela fala é compaixão dessas almas, porque não imaginam, talvez, não imaginam o tamanho do sofrimento que os encontram, que os esperam, quer dizer. Então, para nós, em relação a estes, piedade, oração, é o que Jesus pede, para que exercitemos desta maneira o amor ao próximo e quebremos, ou interrompamos a linha de ódio, de raiva, de desprezo que existe. O que saia de nós em relação a tantos outros que nós vemos hoje, quem está na internet, a gente que está na internet está percebendo nesse momento, que o que saia de nós seja esse fluxo mental, sentimental, de bondade, de piedade. Porque assim como Jesus orou a Deus na cruz, ele falou: perdoa-os, Pai. Eles não estão sabendo, eles não sabem o que é que estão fazendo. E assim como a rainha da mensagem, há muitos que hoje, por não ter essa compreensão, estão se perdendo, agindo da mesma forma, satisfazendo apenas o orgulho e a posição de autoridade, às vezes de força, às vezes de inteligência e etc. Qual o nosso papel? Ela sugere, piedade para com eles, orem por eles, que eles precisam mais do que a gente, que pode estar sendo o objeto direto assim de decisões, de comentários, de tudo. É essa a mensagem que ela deixa. A oração. Então, eu queria, acho que, como não vai dar mais tempo, mas é importante que a gente pense sobre o quão determinante é o hábito da prece para o nosso ambiente doméstico, para nós próprios, para o lar, por consequência para a cidade, para o nosso país e para o mundo todo. Mas tudo começa no indivíduo. Então, entendendo isso, cada um de nós se habitue à prece, ao pensamento no bem, para que seja nesse momento tumultuoso a nossa contribuição uma contribuição boa, para não chegarmos do lado de lá, como a rainha, a achar que a gente estava ajudando quando, por exemplo, a gente estava atrapalhando, achando que a gente estava fazendo uma coisa boa, quando no fundo, não. Então, a todos, habituemo-nos à prece. Pode ser de dia, pode ser de noite, o seu melhor horário, melhor local. O importante é fazer. É a contribuição que está ao alcance de todos nós e que não custa, senão talvez um esforço e uma disciplina, mas que está ao alcance de todo mundo.